Acabou Demolidor Renascido. A gente tava muito empolgada com essa temporada, mas a gente não sabe se as outras pessoas estavam tão empolgadas. A gente sabe de gente que gostou, mas muita gente também não viu. Então hoje a gente sentou aqui, não só pra falar da temporada, mas pra entender o que aconteceu com o Demolidor. Por que não entrou no hype tão assim da galera? Pois é, a gente fez live, a gente fez entrevista com o Charlie Cox e o Vincent D'Onofrio, que a gente fez um monte de coisa e nada tava indo muito bem. E aí a gente via assim, tipo, nas redes, ninguém tava falando direito e a gente não tava entendendo porque simplesmente as pessoas, parece que ninguém assistiu. Então, claro que assim, a gente tá falando de uma bolha específica, muita gente viu. Muita gente curtiu, teve muita. A série teve muita audiência, claro, mas não foi aquele arrasa quarteirão que a gente imaginou que seria. Eu acho que essa é a questão aqui, assim, pra começar. E quando a gente fala do universo Entre Migas, a gente tem o nosso pequeno termômetro, né? Não é que a gente tá se baseando nossas redes pro que tá acontecendo no mundo, mas a gente sempre vê, assim, quando a gente faz um react, quando a gente faz uma entrevista, como ela performa, a gente depende disso pra entender se a gente vai investir naquele conteúdo ou não. A gente começou a ver que Demolidor, as próprias migas não estavam engajando tanto. E a gente começou a ver pro mundo de fora e viu que as coisas não estavam tão assim como outras séries que já tiveram. Ao invés de Demolidor Renascido, é Demolidor Esquecido. Ai, que horror! Eu fico com muita pena do Charlie Cox, porque ele ficou muito tempo, muito tempo, assim, ele tentou, ele fez campanha, ele foi lá, mas não deu. Exato. E assim, eu, pessoalmente, não gostava das séries da Netflix. Eu achava elas muito enroladas. Eram, tipo, sei lá quantos, 10 episódios pra acontecer coisa no primeiro e no último. E o meio não é que desenvolvia personagem. Era assim, era lenta. Ele demorava uma temporada inteira pra usar um uniforme, sabe? Assim, é o grande acontecimento era o uniforme. Aí você fala, isso é verdade. Eu gostava. Mas eu gostava, mas eu achei essa aqui melhor. O ritmo dessa é bem melhor. Sim, mas aí assim, só pra gente fechar o assunto, antes de até de entrar sobre a série especificamente, por isso que a gente ficou com esse título, era pra chamar atenção da galera, né? Mas eu acho que é isso, assim, a série Demolidor Renascido, quando a gente até viu relatórios de audiência, assim, ela não foi, então, assim, a Invasão Secreta foi melhor, sabe? Coisas assim, a gente vai pensando que, eu não sei se não houve um marketing correto, se não houve um hype que as pessoas... porque... Talvez a Marvel em si tá em baixa, sabe assim? E aí ninguém falou, por que eu vou assistir agora? Posso assistir depois, quando estrear tudo, entendeu? Tipo, eu acho que não gerou comentário, sabe aquela coisa isso, assim? Não gerou comentário. Sabe uma das coisas que eu achei mais louco, assim, porque eu deixei de ver alguns episódios pra depois ver maratonando. E não peguei nenhum spoiler. Nenhum. Não existia esse bafafá, não existia, não, tanto nas redes quanto assim, como a gente falou. Sim, tinham muitas pessoas vendo, a gente não tá falando que ninguém tava vendo, inclusive você que tá assistindo esse vídeo com certeza viu a série. Mas... Eu sou ninguém? Como assim? Estão falando? Exato, não gerou esse burburinho que a gente imaginou que geraria, e é triste, porque na própria entrevista que a Bel fez com eles tiveram anúncios de outdoor na Times Square pedindo pra voltar, só que eu acho que perderam o time no fim das contas, né? O timing talvez demorou muito, e aqueles fãs que pediam tanto pra Demolidor voltar, no fim das contas, meio que, voltou, é isso, talvez para maratonar. Não fez barulho, exato. Tô falando agora da série. Patrícia falou, a gente tava muito empolgada. Mentira que eu não tava. Eu tava. Ela falou, gente, eu pessoalmente, quem estava empolgado era Thiago, meu marido, que queria assistir toda terça-feira, 10 da noite. Várias vezes eu falei pra ele, vou dormir, você curte aí. Um beijo, depois você me conta. E ele tava bem empolgado, ele tava gostando, assim, como um bom entretenimento. E aí eu fui assistir agora, né, o final que eu tava com os episódios acumulados, eu realmente tem coisas muito interessantes, assim, até na forma de captar a imagem, a ação, assim, não chega a ter uma cena de luta muito memorável, talvez só ali no final com o Justiceiro, mais do que com o Demolidor, mas assim, no todo, achei assim que é um negócio mais coeso. O meu episódio favorito é o episódio do banco,
Eu adorei. Eu amei. Eu gosto adorei. de aventurinha, Sim. entendeu? Eu gosto de uma coisinha assim, eu vou passear lá. O que ele faria nessa situação diferente? Demolidor. E muita gente achou que esse episódio foi um filler. Eu falo, gente, eu Por tô isso muito que mal acostumada. Eles lançaram 2 episódios juntos porque pro pessoal não reclamar. Exato, não, e o episódio é excelente, que é como se estivesse lendo um gibi, assim, uma aventurinha separada que vai acontecendo, que se interliga com a história do plot geral, assim, porque é isso, eu gostei muito do ritmo da série, eu gostei de como eles colocaram aquele Muso, que era o novo vilão, que eu achei excelente a caracterização dele, é medonho, assim. E eu acho que é uma série adulta mesmo da Marvel, assim, não teve medo de ter sangue, não teve medo de ter morte, não teve medo de ter tiro, nada. Então, assim, muita gente reclamava, né? Ai, não, porque não vai ser a mesma violência na Netflix. Assim, sobre violência, não foi até a mais. Eu concordo que ela ficou com essa ideia de que ser adulto é ter sexo, é ter violência. E pra mim, eles perderam a chance de fazer o Endor da Marvel, assim. Fazer uma puta série adulta de desenvolvimento humano. E eles ficaram assim... Ai, mas olha essa cena de sexo no chuveiro. Mas assim, eu já acho que foi uma super evolução das outras séries da Marvel. Eu gostei muito que durante a temporada a gente tem esses mini arcos, tipo, tem o Tigre Branco, tem o Muso, sabe? Assim, tem o Branco, tem tudo isso. Você tem esses mini arcos que eles vão complementando essa trama principal e complementando também o personagem, né? O Demolidor, a forma que ele começa a temporada e a forma que ele termina. Tudo que acontece nesse meio, ele vai preenchendo lacunas ali, até pra você ver como que ele vira, né, esse Demolidor do final ali, que, né, precisa do exército, tudo isso. Já falamos mais disso. Já falamos, vamos falar mais disso. Segurar. Mas eu achei que, assim, tipo, eu sempre com a Marvel, quando eles falam adulto, com uma coisa assim, eu fico com o pé atrás. E eu me surpreendi com o tamanho da violência. Eu não esperava que ia ser tão violento, eu não esperava que ia ter tanto sangue, tipo, quando o cara arranca o dente, osso quebrando. Isso é uma quadrinhos. Exatamente, é tipo, e isso é muito legal. Ele fazendo... Nossa, gente! Parabéns! Nossa, parabéns pro que pessoal cena. dos efeitos práticos. Olha! Parabéns pra quem ficou 3 dias fazendo aquele prop. Parabéns pra você. Você é excelente. Eu espero que você tenha recebido o suficiente. Se você não recebeu, me manda uma mensagem que a gente vai lá reclamar com o Kevin Feige. Eu pensei que ela tá falando, faça um pix pra você. Não, meu dinheiro não. Eu vou pagar a conta de milionário, pelo amor de Deus, né? Mas a questão é, eu acho que na temporada, eu gostei do ritmo que a série foi tomando, né? Eu acho que os personagens foram bem amarrados, mas eu tenho um porém, que assim, nas temporadas da Netflix, a gente tinha a personagem da Karen Page, uma personagem feminina, que tinha sua própria história, seu próprio arco, as coisas iam acontecendo. E a personagem feminina destaque dessa temporada é aquela doutora chata. Aquela psicóloga chata. Que eu falei assim, nossa, meio que reduziram a mulher a ser o interesse amoroso do... Ela é uma terapeuta que namora o Exatamente. É isso. Tipo, não tem. Aí tem a advogada ali, que seria também um contraponto legal, e ela quase não aparece. Assim, nossa, zero personalidade. E a única hora que ela tem que ter o mínimo de personalidade, ter o mínimo de opinião, ela tem a opinião errada. Nossa, e ela fala... Não, quando ela fala... Aí fala, o quê, filha da puta? Ele acabou de te salvar. Quando ela fala, ele não foi ele que me salvou, eu me salvei. Eu falei, minha senhora! Do seu cu, não foi ele! Minha senhora! Ele pulou da janela por você! Que ódio, mas o cabelo dela é lindo. Lindo! Ela é maravilhosa. Eu acho que assim, claro, a temporada ela foi 100% focada em Demolidor e Wilson Fisk. Assim, a gente teve também aquela coadjuvantezinha, a Bibi Report lá, que era a sobrinha do... A Vanessa. A Vanessa. Toda vez que eu queria... Eu gostei da Vanessa. Pode ser um drinking game. Toda vez que ele fala Vanessa aí, toda vez você... Nossa, trabalho de voz desse elenco, ó. Parabéns. Mas eu gostei bastante dos coadjuvantes do filho do soprano lá. Excelente! Quando ele tá lá num teatrinho com o pessoal, e aí vem bem no sorriso dele, igualzinho do pai. Olha, esse é o negócio que a gente apoia. É isso. Mas, aí assim, eu acho que entre altos e baixos da temporada, eu gostei muito do episódio 8. E aí, pra fechar, acho que quando a gente fala do finale, eu ainda estou pensando sobre ele, não, a própria Coringa. Eu tô pensando muito sobre ele ainda, se eu gostei ou não. Porque eu acho que eu criei muita expectativa, e quando chegou no final e ele falou, precisamos montar um exército. Pra mim era um gancho que... Nossa, todo mundo ia voltar! Todo mundo! Vai chegar o
Cage, vai chegar a Miss Marvel, a gente até botou a Miss Marvel aqui no cenário, porque tem um episódio lá com o pai dela. Aí teve um episódio que teve o Gavião Arqueiro, eu falei, vai chegar a Hayley. Nossa, vai chegar todo alguém. mundo. Vai chegar, porque o personagem do Gavião Arqueiro tem muita gente. Vai chegar o Justiceiro, vai se abrir ali. Não. Era a tiazinha do bar, era a detetive aleatória que tava lá fazendo Policial meia boca. E eu fiquei, que porra de exército é esse que ele precisa... Aí eu fiquei meio... Parece anticlimático, tipo, né? 6 pessoas, mas- ninguém com superpoder. Muito anticlimático, Essa parte nem foi que me irritou mais. Me irritou porque, tipo, não fechou. Tipo, a gente não teve um fechamento de temporada. Foi um amanhã eu te conto. Caralho, mano, de novo. Vem aí, mas mais ou menos. Exatamente, entendeu? Tipo, fecha esse arco, fecha. Só fecha ele. E aí começa, sabe assim... Pode deixar a ponta solta, isso não tem problema. Mas fecha o arco e não fechou, isso me irritou. É que Isso me irritou. a deixar aberto é diferente de ponta solta. É, Ele não entendeu? resolve, entendeu? Exatamente. Ele deixa assim, depois tem esse paraíso fiscal aqui do Fisk, mas não vou conseguir lidar sozinho. Exatamente. Exato, e aí assim, mas assim, aí a volta da Karen foi muito legal, que eu senti muita falta dela Eu durante a também. temporada, que a atriz é muito boa, a personagem é Sim. muito legal. E vamos só fazer um parênteses pra Justiceiro rapidinho, o próximo momento entre Kengas aqui, porque assim, John Bertal como Justiceiro é o auge da beleza. Não Nossa. dá. Não, Gente, quando gente. ele corta o cabelo e faz a barba, porque ele vai ver a Karen Pace. É. E ele tomou banho, gente, ele toma banho. Gente. Pelo amor de Deus. E o John Bertal, ele engrossa a voz. E aí, é assim... Gente, racionalmente, Nossa. eu não sei explicar esse homem. Não eu dá. não consigo. Ele fala nossa, grosso, nossa, até babei aqui, ó. é porque ele chega assim, tipo, sou justiceiro. É. E ao mesmo tempo, a gente sabe que o John Bertal é muito fofo, ele é uma pessoa fofa. Aí você fala assim, olha isso, que atorzão. Bruto. Olha esse bruto que é um bruto, mas por fofo. dentro são flores. Eu também babei agora. Eu vou usar minha força pra carregar você para uma cama confortável. Ô, John Bertal, afrodisíaco. E queria colocar mais um detalhe, porque um monte de gente fica se vestindo igual ele. Ninguém veste tão bem quanto Não. ele. Essa é a Não. comprovação de tanto que ele é gostoso. Não, e aí, pra gente fechar sobre o arco justiceiro, e o mais legal é isso, assim, eles mostram todos os policiais agindo como justiceiros, todos têm ele como um ídolo, e ele está puto. Ele falou, gente, não é isso. Vocês entenderam tudo errado. Tudo errado. Ele Então, é muito bom. Além de gostoso, é bom ator. Exato, e acho que esse é um dilema legal que eles colocaram, que eles deveriam ter explorado mais essa temporada. Todo esse dilema do justiceiro, imagino que isso vai ser explorado numa próxima A cena temporada, pós-créditos diz também, assim, ele vem aí, gente. Ele tá chegando. Ele tá chegando, Exato. né? E é muito boa também a cena Muito do boa. final. A cena do Muito final, bom. exato. Esse dilema moral, assim, eu acho muito legal dele não... Ele não é essa pessoa que as pessoas estão pintando que ele seja, né? Que as pessoas compreenderam tudo errado. Isso acontece muito, né? É. Aqui no nossos anos 2025, nos anos 2000, as pessoas verem uma coisa e não interpretarem direito. É. Mas eu acho que, assim, no geral, Demolidor, leva o seu selo meio de promoção? Leva. Leva. Assim, ele não leva um selo, não foi perfeito, mas leva, assim, eu gostei, eu me divertia, a cada episódio eu gostava mais. Eu também, eu acho que é exatamente essa questão. Leva meu selo, a cada episódio eu gostava mais, no final pra mim deu uma derrapada, mas É. eu achei que foi uma temporada super coesa. E você, não? Eu dou um selo pelo esforço. Não, assim, eu podia ter visto, eu podia ter não visto, não mudou muita coisa na minha vida, me entreteu, assim, o suficiente ali, porque eu assisti, assim, vou ver. E aí, legal, mas assim, não sei se eu veria, Sim, entendeu? Se eu não, sim. assim, vamos ver para fazer o vídeo. Então, assim, é isso. É isso, olha, você que viu, achou o Charlie Cox um lindo, maravilhoso, Ele é um John Byrne, ele é fofo. um divo. Ele é. Ele mereceu voltar Ele pra esse papel, porque mereceu. ele encarna. Eu tô O Demolidor, triste entendeu? por O Vincent ele. D'Onofrio E também, ele tem os todo um dois. negócio de rejeição lá quando teve o Homem-Aranha, Homem-Aranha, que que ele falou, ninguém ninguém vai reagiu." aplaudir. E aplaudiram. Eu aplaudi quando ele apareceu. Eu Mas, surtei, mas tem pessoas que não. Mas pra fechar isso, você está feliz com a volta de Demolidor? Vamos ver na próxima temporada se ela entra mais no hype, as pessoas comentam mais. Você discorda de tudo que a gente falou, que tava no hype sim, que tava todo mundo falando, é a nossa bolha que tava errada. Conta pra gente aqui nos comentários, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal, vire membro, pra a Membro. gente poder conversar muito mais juntos. Um beijo. Até o Tchau! próximo vídeo.